Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes em nossas vidas. Hoje vamos terminar o estudo da salvação, lembrando que, falando da parte humana, ouvimos sobre o arrependimento, é uma bondade de Deus, é graça, mas houve a parte do homem de voltar para o Senhor. A fé é outra graça de Deus, bondade de Deus, mas houve a parte do homem de crer e passar a agir, né? A crer, ter uma ação tanto para a salvação como o desenvolvimento da salvação, exercitando a fé. Hoje vamos falar sobre o batismo também, que está ligado à salvação. O batismo significa mergulhar, imergir, lavar, né? E o batismo, ele ele faz parte também da salvação do homem, é a parte do homem em obediência à obra redentora de Jesus na cruz. Lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo fala da unidade da fé. Ele cita 7 coisas que têm a ver com a unidade da fé. Ele, e uma das 7 é o batismo. Ele fala um só batismo. E esse batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou no nome do Senhor Jesus Cristo. E também a maioria o faz por imersão, né? Mergulhando a pessoa totalmente na água, afundando ela. Outros fazem por aspersão, né? Devemos respeitar, mas há um só batismo, que é no nome do Senhor Jesus Cristo ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem uma ligação. O Pai é o Senhor, o Filho é Jesus e o Cristo é o Espírito Santo. E sobre o batismo também, ele é um ato simbólico, mas tem uma verdade profunda espiritual sobre a obra de Jesus Cristo na cruz para começar uma nova humanidade, né, uma nova criação. Em Romanos 6, no capítulo 6, vamos ler, lá fala sobre o batismo, o significado, é a morte do velho homem. Quando nós somos batizados, o velho homem ele é sepultado nas águas, né? Ali fica o velho mundo, o velho homem, a velha natureza, e a gente ressuscita, acorda, desperta melhor, ressuscita, levanta com uma nova vida em Cristo Jesus. É o que está escrito, Romanos 6,6, sabendo que isto que foi crucificado com ele, o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então o pecado fica nas águas, o mundo fica nas águas. A velha vida fica nas águas. Não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se morremos com ele, cremos que também com ele viveremos. Outra verdade é uma identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, porque ele inclui a humanidade, a velha criação dele. Então, nós identificamos com a sua morte, com o seu sepultamento e com a sua ressurreição, como está escrito, versículo 1 do capítulo 6, ou melhor, versículo 3. Ou porventura ignorais a todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Agora nós temos uma vida nova, uma vida de ressurreição. Fomos ressuscitados com ele, como está escrito no livro de Colossenses, temos vida eterna. Então, há essa identificação. E também há uma conexão entre arrependimento e receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Pedro fala isso em Atos, no capítulo 2, no versículo 38. Respondeu, após pregar, e aquela multidão de 3.000 pessoas arrependerem e converterem, né? Ele diz, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então há uma conexão também com arrependimento, batismo. Quem arrepende vai batizar. E quem arrepende, batiza também, recebe o dom do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo para ser habitação no espírito dessa pessoa. E também é mostrado que o próprio Jesus deu exemplo, ele foi batizado.
nos evangelhos nós vemos que ele foi até João Batista para ser batizado. E ele deu esse mandamento para cada cristão. Quem crê e for batizado será salvo. Ele disse, né? Quem não crê é condenado. Mas quem crê e for batizado será salvo. Foi um mandamento. Esse mandamento se estendeu também para a grande comissão. Ele falou, portanto, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, em Mateus 28. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deu a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do século. Veja bem, então há uma conexão entre o evangelismo, o discipulado e o batismo. Há uma ligação. Evangelizamos, discipulamos e no discipulado há o batismo também daquele que arrependeu e teve a fé e creu no Senhor Jesus Cristo. Vamos ver alguns exemplos, 2 exemplos no Velho Testamento, que tem uma conexão com o batismo. Primeiro com Abrão. Abrão, o Senhor foi até ele, lá em Ur dos Caldeus. Ele estava lá no mundo idólatra, né, servindo a deuses, e a luz do Senhor apareceu, e a voz do Senhor veio a ele. E ele teve, assim, um arrependimento, uma fé, creu. Ele saiu daquele mundo babilônico, né, e passou pelo o Eufrates para ir para a terra de Canaã. O passar pelo Eufrates, ele foi chamado de hebreu. É aquele que atravessa o rio. Hebreu significa isso, o que atravessou o rio. Ele saiu de um mundo para um outro mundo, de um reino para outro reino, de uma vida para uma outra vida, não é? Aconteceu também com Israel. Israel estava no Egito, e lá no Egito eles passaram pelo Mar Vermelho, e lá no livro de 1 Coríntios, eu quero ler com vocês, Paulo escreveu, né, o exemplo da história de Israel. Ele falou: irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, né, debaixo da presença de Deus, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados na nuvem. Quer dizer, eles receberam, assim, figurativamente, o batismo no Espírito. Também receberam o batismo na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, que é batismo nas águas, no mar, né? Todos também comeram do mesmo manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiu. Essa pedra era Cristo. Então, eles também passaram a ser chamados de hebreus, como Abrão foi chamado de hebreu, porque eles passaram pelo rio, deixaram um mundo para um outro mundo, uma vida para uma outra vida, né? Um lugar, um reino para um outro reino. E agora, falando de nós, né? Quando nós batizamos, nós estamos saindo de um mundo para um outro mundo, de uma vida condenada para uma vida justificada, uma vida de salvação. E é o exemplo de Jesus. Jesus passou pelas águas. Ele é o segundo homem, o último Adão, né? Na cruz. Ele é o último. Toda a humanidade é incluída nele para começar uma nova humanidade. Ele passa pelas águas. Ele é o verdadeiro hebreu, né? E nós nele, passando pelo batismo, somos hebreus também nele, que é o verdadeiro hebreu. E ele morre na cruz. Na cruz, quer dizer, ele passa na ressurreição para um novo mundo, uma nova vida, uma vida eterna, né? Não para ele, porque apenas, mas para a humanidade. Todos aqueles que creem passam de um reino para outro reino, né? De um lugar de morte para um lugar de vida. Então, o batismo é importante, porque é esse ato simbólico que representa essa verdade espiritual. Nós deixamos ali o mundo, o pecado, a velha vida, para entrar no reino de Deus, na nova vida, pertencer à igreja, somos batizados no corpo dele. Aí temos a vida do Espírito Santo e também fazemos parte de um corpo. Consequentemente, a pessoa vai viver numa família, num corpo, que é o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Então, o batismo é importante. Eu sei que há pessoas que não conseguem batizar, por causa, como foi o ladrão, estava na cruz e morreu, como às vezes no hospital, está diante da morte, não dá tempo de batizar. Ou então, às vezes, no hospital, aqueles que creem que deve ser batizado só por imersão, batiza por aspersão.
só ali molhando a cabeça, né? Eu fiz isso com uma pessoa que estava na morte, apesar que todos os momentos eu batizei, Deus me usou para batizar por imersão. Então eu quero terminar o estudo com vocês da salvação, falando dessas três ações do homem na salvação. O voltar para Deus no arrependimento, crer e agir conforme a fé agora, né, desenvolvendo a salvação, né, aceitando a salvação, desenvolvendo e também obedecendo esse mandamento e sendo batizado. Até um outro tema que vamos estar juntos e Deus abençoe a todos nós. Continue, né, em nome de Jesus Cristo. Amém.